apresentar para vocês, ok? Bom, nós vamos receber aqui a professora doutora Glaucia Valadares, que é professora da Escola de Enfermagem Ana Neves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está aqui cumprindo uma missão acadêmica junto ao programa de pós-graduação, mestrado em cuidados clínicos em saúde e enfermagem, ok? Professora Glaucia, seja bem-vinda aqui ao nosso canal de comunicação digital. Por que não dizer o canal de comunicação da enfermagem brasileira, né? Esse programa tem esse objetivo de fazer essa divulgação da atividade, né, as práticas de enfermagem, os saberes, né? Então vamos dar um alô especial para os nossos ouvintes que já estão presentes aí no canal, ou se apresentando pelo nosso MSN, que é juventude@gir.com.br, para participar conosco, ok? Professor, eu queria primeiro que você desse um alô para os nossos ouvintes, são alunos, são profissionais de saúde, são internautas, tem universidades de pessoas que estão aqui para conversar com a gente. E aí eu queria que você falasse um pouco do seu currículo, né, da sua formação, vamos falar de formação, e como é que deu esse envolvimento com o tema da formação. Pode falar. Bem, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Acho importantíssima a troca de conhecimento e vir ao Ceará para contribuir com o programa de mestrado tem sido realmente uma aprendizagem muito grande. Dizer para vocês que também é uma experiência interessante estar nesse tipo de entrevista, parabenizar o grupo pela proposta, que realmente é uma proposta inovadora, já soube até que é uma proposta premiada, e dizer que são situações como essa que engrandecem a nossa profissão e que melhoram o nosso contato e a comunicação que a gente pode ter e com isso avanço do conhecimento. Fala um pouco sobre a minha formação. Eu, desde sempre, a minha formação foi na Escola de Enfermagem Ana Neves. Eu fiz graduação, eu fiz mestrado e doutorado na escola. No mestrado, eu trabalhei com a formação na hemoterapia. A minha preocupação era que o enfermeiro que trabalhava com sangue não tinha certo o reconhecimento a ela. E aí, nós desenvolvemos um trabalho bastante aprofundado com o enfermeiro na triagem clínica, na coleta de sangue e na transfusão. E o doutorado, que também foi uma inquietação que emergiu da prática, eu trabalhei com a formação e tratamento de conhecimento novo. Enfermeiros que, ao entrar para desenvolver os seus trabalhos nos hospitais, eram direcionados para setores especializados e se deparavam com o enfrentamento de uma nova realidade e precisavam, então, mobilizar esforços e potenciais para desenvolver com capacidade, com coerência e com consistência a sua atuação prática. E, além disso, além de todo um trabalho na assistência, que eu também tive, né, no Hospital Pedro Ernesto do Rio de Janeiro, enquanto enfermeira do transplante renal, eu estive sempre muito ligada à formação. Eu fui coordenadora da Universidade Estadual do Piauí durante 3 anos. Foi uma experiência sensacional para as discussões sobre a graduação, até mesmo porque, à época, nós estávamos discutindo as mudanças curriculares com as novas diretrizes. E depois, ao retornar ao Rio de Janeiro e morar de novo no Rio de Janeiro, eu fui desenvolver atividades em instituições privadas e, em 2006, retornei à Escola de Enfermagem Ana Neves, e não mais na condição de aluna, mas na condição de professora. E aí, de fato, né, eu costumo dizer que a Escola Ana Neves é o meu grande berço, no sentido de ampliar o conhecimento. Eu pude, com inúmeras experiências, trabalhar e desenvolver as questões relacionadas à formação. Lembrar que a Escola de Enfermagem Ana Neves tem um núcleo importante de educação, como o presente. Eu participo de um outro núcleo, que é um núcleo de fundamentos do cuidado de enfermagem, que é o núcleo EAT, mas a gente contribui, a gente discute, a gente faz nexos entre esses dois núcleos para que a gente possa avançar e contribuir bem com a enfermagem. Eu queria que você seja bem-vindo aqui ao nosso canal, né? Um canal totalmente digital, como eu falei, tem essa intenção de fazer esse compartilhamento dos saberes acadêmicos com os saberes, né? Sociais. Eu queria só falar mais um pouquinho. Importantíssimo que hoje eu sou coordenadora de graduação do curso de enfermagem obstetrícia do campus do UFRJ Macaé, que é uma proposta com orientação pedagógica da Escola de Enfermagem Ana Neves, e esse curso, ele nasce de uma proposta totalmente diferenciada, que é todo o eixo comum trabalhado junto, entre nutrição, enfermagem e medicina. Então, a formação no campus de Macaé também é uma formação inovadora,
exatamente aí perguntar como é seu itinerário na graduação, na pós-graduação, né? Até para a gente fazer esse debate aí com nós temos no canal alunos, temos professores que também estão interessados na área da formação. Na pós-graduação, eu sou professora credenciada da Escola de Enfermagem Ana Nery, que é, sem dúvida nenhuma, um programa que é um ícone nacional. O primeiro curso de mestrado foi na Escola de Enfermagem Ana Nery, no Brasil, e nós temos um grupo de professores de extrema qualidade, um curso que ruma cada vez mais para níveis de pontuação maiores, e a gente vem com o intuito de contribuir com todos os outros programas, que a gente entende que o fortalecimento dos programas do Brasil é de extrema importância, já que a graduação também se fortalece quando a qualificação docente melhora e progride. Nós queríamos saber quais as questões a gente faz esse debate sobre a formação em enfermagem, né? Especificamente na formação do enfermeiro. A gente sabe que nós temos, para quem está nos escutando, que não é da área da saúde, nós temos o técnico, o auxiliar, o técnico, enfermagem. Enfermeiros são 3 categorias numa grande área de formação de importância crucial para a saúde, né, desse país. Aí, por que discutir a formação em enfermagem? Exatamente quais são essas perspectivas desse campo, já que você está nesse métier, né, que está cumprindo essa missão no mestrado de cuidados clínicos em saúde e enfermagem aqui da Universidade Estadual do Ceará, em parceria no PROCAST, esse relacionamento do PROCAST, que é esse programa, e que vem articulando vários teóricos, vários pensadores da enfermagem para fazer essa troca de saberes, né, e ajudar a formação de outros programas. Então, iniciando, por que discutir formação? Porque é preciso pensar a partir de um novo paradigma. Nós temos, historicamente, a construção de muitas coisas na área da saúde pautadas no paradigma dominante. Não que não tenhamos, né, nós estejamos fazendo força contra o paradigma dominante, mas ele fundou muitas bases. O paradigma dominante, pautado no modelo cartesiano, na fragmentação, no reducionismo, no determinismo, no biologicismo. E essa lógica, apesar que a gente deve, né, os fundamentos iniciais da nossa categoria Florence Nightingale, que sem dúvida axiomática para a profissão e com valores que já eram vanguarda para o seu tempo, não depositavam de forma alguma seus valores de construção da enfermagem em fragmentação e senhorismo. Nós devemos muito a Florence Nightingale, mas ainda assim persiste na saúde muitas diretrizes do paradigma dominante. E nós sabemos hoje que nós temos que pensar de outra forma, pautados num paradigma ou num conjunto de paradigmas que nós poderíamos assumir como emergente. Qual é a lógica desse novo paradigma? A lógica desse novo paradigma se pauta e tem seus fundamentos em vários preceitos. Que o conhecimento natural é também conhecimento social, que o conhecimento é local total, logo é preciso entender o todo, apesar das partes serem bastante importantes, na verdade as partes precisarem de um olhar apurado, mas o todo é muito maior do que as partes. Partiu também da lógica de que todo conhecimento gera autoconhecimento, então na medida em que a pessoa também desenvolve a sua potencialidade e deseja aprender, ela também tem a possibilidade de conhecer a si mesmo. E na lógica também de que a ciência e todas as contribuições precisam também atingir o senso comum para que o conhecimento científico possa ter acesso e possa dar requisitos, agregar valor ao conhecimento que não é dito não científico. E nessa lógica, a formação precisa ser compreendida como algo que é contínuo ao ser humano. O ser humano não é formado, não é um molde. E muitas pessoas pensam assim. Até no estereótipo, a formatura, a psicologia da formatura vai receber um diploma e a partir daquele momento não vai precisar ser chamado de conhecimento. E não é dessa forma. A formação é um processo contínuo, que também não está só nos bancos escolares. A todo tempo nós estamos abertos, se estamos abertos com o espírito aberto para o conhecimento, estamos abertos também para o processo de formação. Então a formação é uma educação permanente e que precisa chegar à vida das pessoas. E discutir formação também implica em discutir posturas
posturas, tanto no plano da docência quanto no plano da assistência, no sentido de dimensões que precisam ser atendidas, né? A dimensão estética, de um aprender, de um ensinar solidário, preocupado com o outro, preocupado com o respeito das singularidades, das subjetividades, sem uma ação que seja apenas mandatória, uma dimensão também que se preocupa com a parte técnica, a se dizer que o conhecimento tem dois componentes. O conhecimento tem segundo Michel Polanyi, um filósofo importante da nossa conjuntura histórica, ele diz o seguinte: que o conhecimento ele tem uma parte teórica, conhecimento teórico, e tem uma parte prática, conhecimento prático, que ele diz que é o know-that, conhecimento teórico, saber que, e know-how, que é o conhecimento prático, saber como. E que, de fato, o conhecimento se dá quando essas duas coisas têm penetração. Uma coisa realmente se articula à outra. Então, não basta só saber falar, é preciso saber fazer. Então, quando eu digo a dimensão técnica, eu digo a dimensão de articular conhecimento teórico com conhecimento prático. E até mesmo para desenvolver uma forma de conhecimento que é extremamente apurada, que é o conhecimento tático. Quando essas duas situações, teórica e prática, estão articuladas, é possível desenvolver um conhecimento tático, que é um conhecimento de tamanha expressão, que não pode ser nem muitas vezes descrito, de tamanha a sua complexidade. Então, podia fazer uma analogia, por exemplo, a um iceberg. A parte que fica aparente é a parte teórica, mas o iceberg, para se manter, ele precisa de uma parte muito substancial, que é a parte prática. E é nessa lógica que a gente tem que pensar a formação. Então, a formação precisa ter uma dimensão técnica, precisa ter uma dimensão estética, e eu não poderia deixar de falar, professor, da dimensão ética. Porque nós temos que entender que, ao ensinar, nós estamos produzindo uma possibilidade de pessoas melhores na sociedade, que alguns autores colocam como feliz cidadania. Então, se nós temos a possibilidade de produzir pessoas melhores para contribuir na sociedade, e na enfermagem, como você perguntou, a questão da formação, porque a formação da enfermagem, se a expressão da enfermagem é o cuidado, como não atrelar a formação também com cuidado? Então, o cuidado ele não vai só se expressar quando um aluno vai ao encontro de um cliente para desenvolver uma determinada atividade de enfermagem. O cuidado começa na sala de aula. O cuidado começa quando as pessoas se relacionam para aprender. E aí eu não poderia deixar de falar dos 4 pilares da educação que foram defendidos no relatório Delores, na grande discussão da Unesco, que é aprender a conhecer, também é muito conhecido como aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Na lógica do aprender a aprender, o aluno deve, e nessa lógica, não só o aluno, que a gente pensa que só o aluno aprende, mas na troca e na formação que a gente deseja, que é a formação reflexiva, tanto o aluno quanto o professor precisa realmente desenvolver a aprendizagem mútua. Então, o aluno precisa, tanto o aluno quanto o professor, eles precisam ter prazer para aprender. Conhecer necessita de prazer. Então, não pode ser apenas decorar, não pode ser apenas o reproduzir, tem que ter o prazer para que, de fato, o conhecimento tenha relação com uma busca ativa, que não envolva apenas a reprodução de comportamentos, mas sim a reflexão de novas possibilidades de comportamento. Nessa lógica, também, aprender a fazer é preciso desenvolver habilidades. E no campo da enfermagem, eu defendo muitíssimo isso. Chega de pessoas que só sabem falar, precisamos de pessoas que saibam fazer. Desenvolver uma técnica de banho no leite é ótimo em sala de aula, mas desenvolver junto ao cliente envolve uma enorme complexidade que o conhecimento teórico e o conhecimento do livro não vai dar conta. Então, é preciso desenvolver o saber falar e o saber fazer. E aí eu posso rumar para o aprender a conviver. Que hoje é o grande desafio da humanidade, porque a humanidade está numa lógica de extremo egoísmo. Todo mundo muito preocupado consigo mesmo, com as suas carreiras, e não se preocupam com o desenvolvimento da coletividade. E aprender a conviver é aprender de forma bastante solidária a compreender as diferenças, porque as pessoas têm diferenças, inclusive no sentido do
da educação, também acho que eu uso, porque eu estudo um processo, eu acho que é uma convivência, é uma ecologia de saberes, é muito simbiótico, que seria o aprender a ser. À medida que eu aprendo a aprender, aprendo a fazer, aprendo a conviver, eu tenho a chance também de aprender a ser uma pessoa melhor. Aprender também onde eu posso, de fato, ter maiores avanços enquanto pessoa do mundo, enquanto pessoa da enfermagem, enquanto pessoa professora, enquanto pessoa que busca o aprendizado todos os dias. Então, isso é de uma complexidade, né? E a gente está fazendo essa distinção entre aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver de forma pedagógica separadamente, mas isso tudo está muito articulado. Então, professora, eu já ia fazer uma pergunta aqui sobre os pilares da formação da enfermagem. Do enfermeiro, acho que você já colocou muito bem. Você falou assim, que é necessário que o saber científico da profissão de enfermagem, ela possa estar articulado com a prática, com a convivência, né, dos serviços de saúde. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para a gente poder refletir. Qual a nossa preocupação também de não tornar essa formação muito prática, muito praticista, né, e deixar a formação teórica, porque há essa coisa, ou seja, estranhamento, muitas vezes os profissionais colocam em teoria e prática, como se as coisas estivessem separadas. Né? Queria que você comentasse um pouco, assim, a minha preocupação é da gente também não cair numa formação muito prática, e esquecendo que o enfermeiro precisa saber exatamente, entender que a técnica tem toda uma estética, né? Tem um saber se relacionar, como você bem colocou aí os pilares da formação do ser, do conhecer, do saber se relacionar. Né? Queria que você faça um pouco mais, porque a enfermagem, como várias práticas profissionais, ela já nasce muito marcada pelas técnicas. Né? Os meus saberes da enfermagem brasileira e da enfermagem no mundo é um saber prático, é um saber que nasce no saber fazer somente sem saber pensar. Como a gente pensar e fazer sem deixar de refletir? Bem, eu vou começar essa discussão retomando que as bases que fundamentam a enfermagem, elas são pautadas no holismo. Na lógica do holismo, até recomendo aos nossos participantes, né, da web, que leiam o Ponto de Mutação de Capra. Fala um pouco o que é um Capra, para quem não conhece, mas pode procurar, inclusive aí no Google. Um grande cientista que discute a questão, um grande pensador, melhor dizendo, que discute a questão do paradigma sistêmico. Nessa lógica do paradigma sistêmico, uma coisa está ligada à outra, e elas se articulam e precisam estar ligadas e com as suas potencialidades mútuas em elevada condição. Então, quando eu coloco dessa forma, eu digo que o conhecimento teórico e o conhecimento prático, eles precisam estar articulados. Um não se sobressai sobre o outro. Eles precisam ter, apesar da sua interdependência, eles precisam ter também a noção de totalidade. Um aluno, um discente que deseja desenvolver-se para a prática, para o saber fazer, melhor dizendo, na enfermagem, ele precisa estar atento tanto ao seu crescimento no plano teórico, quanto ao seu crescimento no plano prático. E ele precisa ser crítico a isso. Hoje nós trabalhamos, especialmente em Macaé, que é a minha realidade atualmente, e a Escola Ana Neves já historicamente é assim, nós trabalhamos com um currículo que busca metodologias ativas que levem o aluno a pensar, a refletir. Outro autor interessante para esse tipo de leitura seria Donald Schoen, que trabalha a reflexão na ação. Então precisamos fazer isso, a reflexão, discutindo a questão teórica, quer dizer, trazendo à tona a questão teórica e a ação, a questão prática. Mas veja bem, não é a reflexão após a ação, é a reflexão na ação. E com isso eu já te respondo, quer dizer, o conhecimento teórico ele não pode estar desarticulado do conhecimento prático. Esse é um grande erro, né? Na educação, de nós acharmos que ora nós estamos desenvolvendo
coisa, ora nós estamos desenvolvendo outra. E o que eu poderia dizer enquanto pesquisador, e não só como pesquisador, enquanto pessoa que trabalha com o intuito de contribuir com a formação, é que nós temos que levar as pessoas a realmente desejarem o conhecimento. E aí as metodologias, não poderia deixar de falar de Paulo Freire, né, na lógica das suas das suas contribuições teóricas que são de extrema importância, eu diria, para a humanidade até, no que se refere ao dialógico, quer dizer, a necessidade do diálogo, a necessidade de uma coisa dificílima, que é a escuta ativa. As pessoas escutam, mas não fazem uma escuta ativa. A necessidade de não padronizar o ser humano, isso especialmente no que quando a gente pensa em graduação e até mesmo em pós-graduação, a gente tem que imaginar o tempo inteiro que cada indivíduo tem a sua inserção histórico-social, político-cultural, ética, estética, e o ser humano é um ser humano complexo. E a gente não pode achar que todos vão aprender da mesma forma, todos vão produzir da mesma forma. Então há que se respeitar as singularidades, as subjetividades e com isso as intersubjetividades. Hoje a gente tem uma discussão que é a ecologia dos saberes. É preciso pensar na ecologia dos saberes. Então, de forma alguma, retomando a questão inicial, o teórico pode estar desarticulado ou longe da prática. Eles precisam estar literalmente articulados e propiciando um crescimento de fato que congregue as duas e muitas outras possibilidades. Ok. Bom, quem é o enfermeiro ou a enfermeira da contemporaneidade? Né? Que conceito julga importante que tenhamos na formação desse enfermeiro na contemporaneidade? Eu acho que você pode ficar à vontade para dialogar. Antes de qualquer coisa, eu quero mandar um grande abraço para todo o pessoal do Sobral. Quando eu morei no Piauí, em Parnaíba, eu estive em Sobral e eles são bastante acolhedores. E também tive contato com enfermeiros de extrema competência, até destacar a enfermeira que tive a oportunidade de ver, que foi a enfermeira Raia Guimarães. Então, dá um enorme abraço em todos de Sobral. A discussão de contemporaneidade é uma discussão que exige muitas reflexões e é uma discussão complexa. Porque quando a gente imagina a contemporaneidade, a gente começa elencando que nós temos hoje grandes avanços científicos, nós temos grande repercussão da ciência, está aí a engenharia genética, está aí a cibernética. Entretanto, apesar de todo o avanço científico, nós temos grandes problemas sociais. A miséria, a fome, as desigualdades sociais, a violência, a depressão, a ganância, a individualidade, e até mesmo medo das grandes catástrofes da humanidade, que são as guerras, a intolerância. Então, na contemporaneidade, nós vivemos um momento de antagonismo. Se por um lado a gente cresce muito na ciência e a olhos vistos, nos noticiários a gente já tem robôs que fazem várias atividades, nós temos um crescimento enorme na parte tecnológica, e a gente está falando de tecnologia dura, porque a gente sabe que são 3 tipos de tecnologia. Isso aí eu posso até falar, citar o professor que hoje é professor do campus da FRJ Macaé, professor Anderson Benri, que ele coloca 3 tipos de tecnologia: a tecnologia dura, que é marcada pelos equipamentos, a tecnologia leve, que é marcada pelos saberes estruturados, e a tecnologia leve e dura, na verdade, que é marcada pelos saberes estruturados, e a tecnologia leve, que é a produção de vínculo. Então, hoje nós temos na contemporaneidade uma enorme dificuldade na produção de vínculo, e marcada, como eu disse, pelos antagonismos do crescimento enorme da ciência e ainda assim não exatamente o crescimento da mesma forma das relações e das possibilidades de integralidade, de integração social. Então, quando a gente pensa na contemporaneidade, vem a rebote uma discussão moderna ou pós-moderna.
quando a gente imagina a modernidade, a gente imagina os pressupostos filosóficos da modernidade. Né? Os pressupostos do pós-cartesiano, penso, logo existo, o positivismo de Augusto Comte, né? A crítica de Kant, quer dizer, muitos pensadores que marcaram a humanidade estão na modernidade. E alguns cientistas contemporâneos fazem um discurso que já estaríamos numa dita pós-modernidade, que hoje ainda é uma grande discussão, modernidade ou pós-modernidade. Porque como a pós-modernidade pode ser o avanço da modernidade, se ainda temos problemas tão intensos e profundos no campo social. Então, quando ela pergunta ao enfermeiro da contemporaneidade, e se nós formos então pensar que a contemporaneidade é marcada por tantos protagonismos, nós temos que imaginar que esse enfermeiro ele tem que ser polivalente. É um enfermeiro que precisa, tem que ser polivalente, ele tem que ser dotado de grandes capacidades e acurada capacidade de resolução de problemas. Aí eu também gostaria de trazer para a discussão uma autora que é Patrícia Benner, tem uma obra chamada Do Novice to Expert, do novato ao especialista. E ela coloca o seguinte: o enfermeiro, da lógica de Patrícia Benner, e na verdade baseada no modelo, ela coloca que o enfermeiro pode ser novato avançado, pode ser competente, proficiente, especialista. Então hoje na contemporaneidade, pode repetir esses três? Novato avançado, competente, proficiente e especialista. Então, do novato to expert, né? Do novato ao especialista é um caminhar. Né? E se a gente for fazer um contraponto com Edgar Morin, que apresenta o conhecimento como a espiral ascendente rumo ao infinito, o enfermeiro da contemporaneidade ele precisa desejar aprender e apreender continuamente para que ele possa avançar na espiral e que ele possa sair da condição se ele é novato, avançar, se ele é um novato mais experiente, avançar, se ele está numa fase de competente, avançar. Ele precisa desejar avançar. E quando ele chegar numa fase dita especialista, ele não pode esquecer que a especialização em excesso aliena o homem. Então ele precisa compreender que ainda que seja um especialista, a gente sabe que na nossa profissão tem muito isso, o enfermeiro que trabalha na saúde coletiva, o enfermeiro que trabalha nas clínicas específicas, o enfermeiro que trabalha nas terapias intensivas. Então a gente sabe que à medida que ele chega e define a sua área de atuação, ele não pode de forma alguma deixar de compreender que enfermagem não é a parte. Enfermagem é o todo. E o todo é indivisível. O todo não pode ser representado pelas suas partes, porque a soma das partes jamais chegará ao todo. Porque o todo tem uma subjetividade que a soma das partes não dá conta. Então, o enfermeiro da contemporaneidade, ele precisa ser crítico à sua formação, ele precisa ser reflexivo às suas atitudes, ele precisa ser coerente com a sua construção do conhecimento. E, antes de tudo, ele precisa ter paixão pelo que faz. Professora, vamos dialogar mais um pouquinho com os nossos ouvintes. Como você avalia os modelos de currículos de enfermagem no Brasil? Você considera que esses currículos do país, né, eles dão conta da atual situação? Acho que já um pouco que você colocou. E o que você pensa de alguma mudança nesses currículos da graduação? Fica à vontade para dialogar com você. Nós tivemos, sem dúvida, grandes avanços quando a discussão é a graduação. E isso, sem dúvida nenhuma, devido a substancial